Aqui é a doutora Ruth e eu vou explicar o que é o planejamento previdenciário, planejamento da sua aposentadoria. O planejamento previdenciário ele busca analisar as contribuições do segurado, analisar o tempo de contribuição, qual é a regra favorável, sempre com um objetivo, que é o melhor valor no tempo certo. Eu atuo aposentando pessoas desde 2009. Eu idealizei planejamento previdenciário e abri um canal chamado Web Previdência, onde eu aposento pessoas, onde eu ajudo pessoas a aposentar em todo o Brasil. Eu sou formada pela PUC Minas, especialista em direito empresarial e direito previdenciário. Você pode estar perguntando, o planejamento previdenciário é para mim? Eu estou dentro do perfil? A resposta é sim. Se você é um contribuinte do INSS, planejamento previdenciário é para você. E vou explicar por quê. Por que ele é para você? Veja bem os exemplos. Se você é aquele segurado que sempre laborou para uma empresa, já está lá com seus 20, 30 anos de tempo de serviço naquela empresa e as contribuições vieram daquela empresa. Se esse é o seu caso, você entra, você tem perfil para fazer o planejamento previdenciário? A resposta é sim. Por quê? Porque você poderá, através do planejamento previdenciário, escolher o momento certo para você aposentar. Quando eu falo escolher, é com base nos dados. Nós vamos fazer uma análise ali no seu tempo e vamos lhe dizer, olha, se você aposentar daqui 6 meses, você poderá ter um aumento de 10% no valor da sua aposentadoria. Ou, se você aposentar daqui a um ano, você vai ter X aumento na sua aposentadoria. Enfim, você terá um plano de ação para escolher aquele momento certo para aposentar. Veja como é importante. Agora, você que trabalhou como seletista, trabalhou como contribuinte individual, teve uma MEI, uma microempresa individual, né? Trabalhou com uma prefeitura, enfim, teve vários vínculos, ou um, ou dois, ou três vínculos para você. Por que é importante você fazer um planejamento previdenciário? Porque além de eu olhar o melhor momento, o melhor valor do seu benefício, com base nos seus dados, nós vamos também corrigir os vínculos. Por quê? Porque um segurado que tenha todos esses tipos de contribuições, esse tipo de vínculo, seletista, contribuinte individual, é quase 100% de chance de ter que fazer correções no seu início. Então, o planejamento previdenciário analisa o seu início. Vai olhar lá o que está registrado no INSS. Aquele tempo que você trabalhou e não está registrado no INSS. Imagina, você trabalhou em 1980 e pouco, você trabalhou numa escola, num posto de saúde, era para a prefeitura, não era como seletista e nem era como servidor público. Então, esse período, de repente, ficou perdido, um período de 2, 3 anos, imagina. Então, nós vamos resgatar esse tempo para que a gente possa trazer para o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, para que aumente o seu tempo e automaticamente aumente o valor do seu benefício. Veja a importância também. Olha, nosso objetivo vai ser, nesse caso, há vários vínculos, o objetivo é buscar aqueles vínculos perdidos, buscar caminhos diferentes para que você tenha o maior tempo possível que vai refletir no valor do seu benefício. Agora vamos ver um outro perfil. Vamos ver aquele segurado que já completou o tempo e a idade ou está quase completando o tempo e a idade. Tem perfil para planejamento previdenciário? A resposta é sim, porque muitos segurados não têm segurança na hora de requerer o seu benefício, porque tem medo de requerer o benefício e ser prejudicado. Nós vimos aí que na revisão da vida toda, por exemplo, o STF decidiu que o INSS não é mais obrigado a conceder o melhor benefício. O que isso significa? Significa que se você pedir o benefício de forma errada, você vai continuar aposentado naquela regra errada, porque não se aceita, depois desse entendimento do STF, uma revisão para melhorar o seu benefício, em busca do melhor benefício. O que se acontecia até pouco tempo já não acontece mais. Então veja como é importante que você se planeje para que você busque a melhor regra para requerer a sua aposentadoria, para requerer o seu benefício sem prejuízo, não é? Veja a importância do planejamento previdenciário nesses casos. O planejamento previdenciário é feito de que maneira? Olha, vou te dar os passo a passo. Primeiro, a gente vai sentar e definir qual é o seu desejo. Juntos nós vamos definir o seu desejo. Depois eu vou analisar os seus registros. Depois eu vou sentar novamente com você e você vai me passar quais são os seus tempos reais.
aqueles tempos que você trabalhou há muito tempo, mas não estão registrados. Aí nós vamos trabalhar em cima desses registros, desses tempos perdidos. Depois nós vamos buscar os documentos junto a esses locais. Nós temos meios de se alcançar esses tempos perdidos. Nós vamos trazer. Esse é um dos objetivos. Após, nós vamos corrigir os vínculos junto ao INSS, porque quando for analisada a sua aposentadoria, será analisado o seu CNIS. Em cima do seu CNIS será dada a sua aposentadoria. Se o CNIS estiver errado, a sua aposentadoria também sairá errada e você pode ser prejudicado. Finalmente, nós teremos um tempo ali registrado. Então, será aquele momento em que nós vamos analisar. Olha, vale a pena você aposentar agora? Ou vale a pena você aposentar daqui 6 meses, daqui 1 ano? Até mesmo podemos chegar à conclusão que uma regra que já foi revogada, mas que você tenha um direito adquirido, seja mais vantajoso do que a regra vigente. E aí, nesse caso, a gente vai buscar a melhor regra para chegar ao melhor valor naquele tempo que você adquiriu aquele direito, né? Então, veja a importância de se fazer um planejamento previdenciário. Ao final, o que nós vamos fazer? Nós vamos te apresentar um plano de ação, onde você terá ali de forma clara, objetiva, qual o tempo que você precisa ainda trabalhar, qual o tempo que você precisa para alcançar o seu objetivo, visando sempre o quê? O valor do seu benefício. Há muitos questionamentos, um deles é possível aposentar? No primeiro pedido feito no INSS, a gente sabe que alguns pedidos a gente entra com o pedido e ele é dado automaticamente naquele momento mesmo. Em que você faz o pedido, quando você clica em concluir, ele dá a resposta. É possível? Sim, é possível. Desde que o seu CNI seja devidamente corrigido, seja completo, então sim. É possível. Com planejamento previdenciário, você aumenta a chance de ter o seu pedido concedido ali, na hora do momento do requerimento. Lembrando, gente, que não é o fato de você concluir lá e ele colocar para análise que o seu pedido vai ser negado. Não, isso aí pode ser que ele vá fazer uma busca melhor nos seus documentos, vai corrigir uma coisinha ali, outra ali, e concluir após a análise do seu pedido. Você deve estar se perguntando, posso fazer o planejamento sozinha? A resposta é sim, você pode. Agora eu tenho um questionamento para você. Quando você aprendeu a dirigir, quando você aprendeu a andar de bicicleta, você fez sozinho? Ou você teve alguma orientação? Com o planejamento previdenciário, você tem uma orientação, você tem um caminho a trilhar, você tem um plano de ação. Você coloca o seu desejo, é analisado diante das suas contribuições, do seu tempo de contribuição, do seu salário de contribuição, e é feita uma busca do objetivo, que é o seu desejo. Então, veja como é importante o planejamento previdenciário. O especialista, ele busca aqueles detalhes mínimos que somente ele sabe. Por quê? Gente, porque todos os dias nós estamos aqui aposentando, fazendo planejamento do procurador, estamos fazendo planejamento do médico, estamos fazendo planejamento da professora, estamos fazendo planejamento e aposentando o segurado que trabalhou na mina, estamos fazendo o planejamento do seletista, do empregado. Esse é o nosso dia a dia. Agora a pergunta que você mesmo deve fazer para você. É mais fácil você fazer o seu planejamento ou você colocar na mão de um especialista? É como você ir a pé daqui a Recife? É possível? A resposta é sim, sim. Eu estou em Natal e vou até Recife. Agora, eu digo, qual é a diferença de você pegar um avião em Natal e descer em Recife? Então fica esse questionamento se você deve ou não deve fazer sozinho o seu planejamento. Se você deve ter um especialista para fazer para você. Fica um outro questionamento. Se eu não tenho tempo de contribuição ou idade, por que contratar um profissional para o planejamento? Quando eu tiver o tempo e idade e der errado no INSS, eu procuro um advogado. Gente, essa questão é muito clássica. A pessoa às vezes me procura, basta um olhar no CNIS da pessoa para verificar. Você precisa de um planejamento, porque tem indicativos, tem vínculos de um relator que não está. Então, o senhor precisa de um planejamento. Aí a pessoa para e pensa, não, eu vou dar entrada, doutora. Aí se der errado, eu procuro a senhora, tá? Tá bom, tudo bem, não tem problema. E quando o senhor vier com seu indeferimento, eu vou fazer o possível e eu vou aposentá-lo. Só não sei se vai ser com o melhor valor, né? Porque o senhor já vai ter feito o pedido administrativo e eu vou trabalhar em cima do indeferimento. Veja como é importante você fazer o planejamento.
exatamente por você ainda não ter feito o pedido no INSS, que você deve fazer seu planejamento. Por quê? Para não perder o tempo e dinheiro. Então, se você faz o planejamento, vamos colocar assim, você falta um ano para você aposentar. Você está tranquilo, não, daqui a um ano eu vou aposentar. Só que você não sabe que mesmo que você tenha preenchido os requisitos, mas se você trabalhar mais um ano, mais 6 meses, você vai ter um aumento de 10, 20, 30% na sua aposentadoria. Olha a importância que é você planejar, você vai economizar dinheiro, aliás, você vai ganhar dinheiro. Vamos colocar uma aposentadoria aí de R$ 4.000. Você tem um aumento de 20%, você vai ter um aumento mensal de R$ 800. Veja o impacto disso no decorrer do tempo. Não aguarde preencher todos os requisitos, não aguarde o indeferimento do INSS para depois você solicitar, para você contratar um profissional. Porque é possível que quando você contrate, após o indeferimento, ele vai estar limitado. Ele já não vai ter o espaço que ele tinha para trabalhar em cima do seu tempo de contribuição. Então veja como é importante você fazer o seu planejamento previdenciário. O objetivo é melhor valor com o tempo certo. Então, qual o passo a passo do planejamento previdenciário? Sentar com o segurado, definir o desejo, analisar o CNIS, buscar documentos, corrigir o CNIS, ter exatamente o tempo que está registrado. Registrou, tem todo o tempo. Aplicar as regras, definir a melhor regra, chegar ao melhor valor no tempo certo para alcançar aquele desejo inicial. Veja o passo a passo do planejamento previdenciário. Durante o planejamento previdenciário são feitas várias sessões. A gente tem uma sessão aí entre 5 e 10 sessões, mais ou menos, depende do caso. Tem segurados que têm um CNIS bem complexo, que há necessidade de requerer documentos, por exemplo, um perfil profissiográfico previdenciário, então requer mais encontros para definir informações referentes a tempo, a local onde foi trabalhado e tudo mais. Então, é o mínimo de 5 sessões online e o máximo de 10 sessões, tá bom? Esse é um dos pontos do planejamento previdenciário. Ao final, a gente entrega um plano de ação. É um parecer escrito onde vai indicar para você o melhor caminho para alcançar a aposentadoria que você definiu, que você desejou, que nós traçamos juntos, que nós buscamos juntos, que nós detalhamos o tempo, que nós buscamos tempo, nós verificamos. Podemos pagar em atraso um determinado período? Podemos, não podemos. Podemos buscar aquele período que estava perdido? Podemos, não podemos. Temos que buscar uma determinada declaração na prefeitura? Vamos lá, vamos buscar. Temos que corrigir um PPP? Vamos corrigir o PPP. Tudo isso é feito e se chega a uma conclusão. Essa conclusão é passada para você e você tem nas suas mãos o mapa para chegar até a sua aposentadoria. Então vamos lá, clique no botão abaixo e vamos juntos aí trilhar esse caminho até a sua aposentadoria, até a sua tão desejada aposentadoria. Clique abaixo e vamos lá.